Samuel, ele havia esquecido que ele era uma tocha na mão do Senhor. Só que para que a minha tocha fique acesa, para que eu te acenda, você precisa desapegar do velho. Você precisa desapegar de Saul, largar essa situação por um ponto final, para que você comece a caminhar no novo de Deus. Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Onde o Espírito do Senhor está, aqui a liberdade, né? Queria convidar os irmãos nesse mesmo Espírito a abrir em 1 Samuel, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel ao Senhor: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém, disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou a Ramá. Até aqui. Eu vou trazer um breve resumo para que a gente entenda o início dessa palavra. Por que o Senhor ele estava repreendendo a Samuel a respeito de Saul? Porque Saul, ele era o rei de Israel. E o Senhor havia usado Samuel para dar totalmente uma direção a Saul. Só que Saul, ele começou a executar a direção de Deus. Só que no meio do caminho ele começou a quebrar os princípios, ele começou a desobedecer a Deus. E Deus manda Samuel ir repreender a Saul e falar: Saul, a partir de hoje o Senhor não estará mais contigo, ele está te destituindo do trono. E ele levantará um novo rei sobre Israel. E se você puder ler na sua casa o capítulo 15, você vai entender um pouco mais do ponto dessa palavra de hoje. O porquê que o Senhor ele estava chamando a atenção de Samuel, e você vai entender os erros de Saul. E o primeiro ponto que o Senhor deseja falar conosco
é que aqui ele fala assim para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Quantas vezes o Senhor, ele fala para mim e para você: eu não estou mais nessa determinada situação porque essas situações estão indo contra os meus princípios. Tudo isso que você está fazendo, eu posso até ter te autorizado a executar. Só que quando na sua caminhada você começou a quebrar os meus princípios, eu não estou mais nessa situação. E aqui o Senhor, ele estava repreendendo a Samuel, falando assim: Samuel, desapegue de Saul. Porque eu dei toda uma direção, eu dei um reinado para ele. Só que ele decidiu ir por conta própria. Ele decidiu fazer as vontades e os desejos dele e começou a quebrar os meus princípios. E o primeiro ponto que o Senhor fala conosco é: ouça a voz de Deus. Porque por mais que Samuel ele estava preso a Saul, a Bíblia fala que o Senhor repreendeu a Samuel, começa a repreender ele falando assim: até quando você vai ficar apegado, preso a Saul? Sendo que eu já falei, encerra esse ciclo, põe um ponto final. E o Senhor, ele começou a falar com Samuel. Ele repreendeu a Samuel e ele começou a dar uma direção para Samuel. Ele falou assim: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai até o Jessé, o belemita, porque eu já tenho provido de um novo rei. Deixa eu te dizer algo. O Senhor, ele não vai, não tem como a gente alcançar novas coisas no Senhor por caminhos velhos. Caminhos velhos não vão nos levar a lugares novos. E Samuel, ele não estava entendendo isso, que ficar apegado a Saul não permitia ele viver o novo de Deus. Assim como foi ministrado agora no começo do culto, Samuel, ele havia esquecido que ele era uma tocha na mão do Senhor. E o Senhor começou a repreender ele, lembrar ele, falando: Samuel, você é a minha tocha. Só que para que a minha tocha fique acesa, para que eu te acenda, você precisa desapegar do velho. Você precisa desapegar de Saul, largar essa situação por um ponto final, para que você comece a caminhar no novo de Deus. Então o Senhor, ele estava convidando a Samuel a um nível de profundidade, um nível de dependência no Senhor. O Senhor queria que Samuel não só ouvisse a voz dele, mas ele precisava que Samuel obedecesse e fosse dependente total do Senhor. E quantas vezes o Senhor, ele nos dá direções, ele vai nos dar palavras, ele vai falar com você: olha, eu quero que você caminhe daqui em diante nesse caminho A. Só que nós temos a dificuldade de depender totalmente do Senhor. Às vezes a gente ouve aquilo que o Senhor falou, a gente fala: eu vou te obedecer. Só que no meio da obediência a gente cria um plano B, o plano C. Um exemplo disso, o povo no meio do Egito lá. Quando saíram do Egito, começaram a caminhar no deserto. O Senhor transformava águas amargas em águas doces para que eles pudessem beber. O Senhor fazia jorrar água em meio às rochas. Só que a palavra de Deus diz que o povo hebreu, eles não conseguiam depender do Senhor. A Bíblia relata que eles começavam, em determinados tempos, cavar cisternas em meio às rochas, cisternas rotas que eram rachadas, que elas não conseguiam reter nada. Mas por quê? Porque eles tinham medo de faltar alguma coisa para eles. Então eles procuravam meios, o plano B, o plano C, e não queriam caminhar na dependência total do Senhor. Só que deixa eu te dizer, eu ou você podemos ser até especialista em cavar cisternas, mas Deus, ele é especialista em frustrar as nossas cisternas. Uma das formas que o Senhor me levou a identificar cisternas na minha vida foi através das frustrações. Aonde eu comecei a questionar para o Senhor, falando: Deus, misericórdia, eu sou teu filho. O que está acontecendo? Por que eu planejo e tudo dá errado? E o Senhor falou para mim: bom, você planeja. Eu te dou uma direção, só que você
cria os seus planos, você começa a ter os seus sonhos. Não que o Senhor não deseje que nós tenhamos nossos sonhos, fazemos os nossos planos, mas se os seus sonhos e os seus planos forem te tirar da direção de Deus, Ele vai frustrar as suas cisternas. Vão se tornar cisternas na sua vida, aonde você vai se acostumar a vir na presença do Senhor e falar assim: Senhor, me dá bens materiais, e você vai continuar no raso. Só que o Senhor, Ele queria levar Samuel num nível de profundidade. E mais à frente, Samuel, quando ele recebe a direção do Senhor, ele fala assim: Senhor, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matarás. Então o Senhor dá uma direção aqui para Samuel. Ele fala assim: Samuel, pega uma das bezerras das vacas em tuas mãos e fala que você está indo oferecer um sacrifício a mim, ao seu Senhor. E o segundo ponto que o Senhor fala comigo e com você essa noite é: o Senhor te dará escape e estratégias para confundir os teus inimigos. Quando ouvimos a voz do Senhor, estamos obedecendo e caminhando na dependência total de Deus, aonde Ele começa a frustrar as nossas cisternas, Ele começa a fazer tudo dar errado, para que a gente se achegue mais nele, para que a gente dependa mais dele e reconheça que somente Ele é capaz de fazer, que os nossos planos são tão pequenos perante aos planos que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando você decide confiar, caminhar e andar na dependência total do Senhor, Ele vai vir com estratégias para confundir os seus inimigos. Ele vai vir com escapes. O povo, quando fugiu do Egito, se deparou de frente com o Mar Vermelho. E quantas vezes a gente vai se deparar na nossa caminhada com o Senhor, fazendo a vontade dEle, o inimigo, ele vai vir com um exército tentando nos cercar, dizendo: e agora? Você está cercado, não tem saída. Mas o Senhor, Ele fez o mar abrir. E mesmo se o mar não se abrir, o Senhor, Ele vai te levar a passar por cima dessas águas. Mesmo que aqueçam a fornalha 7 vezes mais, o Senhor fará com que o fogo perca a força, não te queime. E ainda mais, Ele estará com você nessa fornalha. Ainda que te joguem na cova do leão, o inimigo esteja ao seu derredor, rugindo, falando que ele vai acabar com a tua vida, que aqueles planos que o Senhor tem não vão se concretizar, que ele vai conseguir te parar. O Senhor, ele vai mandar um anjo e ele vai fechar a boca do leão, e ele não vai tocar em um fio de cabelo seu. Porque quando estamos seguindo na vontade do Senhor, ele vira o nosso escudo. Ele começa a vir com estratégias, com escape, para que você execute a vontade dele. Porque nada vai te paralisar a chegar aonde o Senhor te determinou a chegar. Quando você está em obediência, sensível e ouvindo a voz do Senhor e caminhando dependendo dele, ele vai ser o seu escudo. Ele vai vir com escape, ele vai vir com estratégias para que você execute a vontade dele. E mais à frente, a Bíblia relata que quando Samuel ele chegou na cidade, ele convida a Jessé e os filhos de Jessé ao sacrifício. E ele começa a santificar, diz que ele faz toda uma preparação, ele santifica Jessé, os filhos de Jessé, para que eles pudessem oferecer um sacrifício ao Senhor. No meio dos escapes que o Senhor for te dar, na sua caminhada com Ele, Ele vai usar os seus escapes, não como mentira. Porque se o Senhor falar, se na sua mente vir assim, não, o Senhor vai me dar um escape, só que eu vou ter que mentir. Não é um escape, é a sua carne com medo, é o inimigo tentando te confundir. Porque o Senhor, ele não vai quebrar os princípios dele. Ele falou para Samuel, pega uma das bezerras e fala que você está indo oferecer um sacrifício. Só que quando chega lá, eles oferecem um sacrifício. Então o Senhor, ele não vai quebrar os princípios dele, para que você chegue aonde você tem que chegar. Então esteja atento a isso. E o terceiro ponto, o Senhor quer falar comigo e com você é: ofereça sacrifício vivo ao Senhor. Não tem como nós que nos consideramos filhos de Deus, cristão, um povo que quer mais do Senhor, conhecer mais a fundo o Senhor, a nossa vida não ser um sacrifício vivo perante o Senhor.
Nós devemos viver para Ele e por Ele. Não para a nossa carne, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para os nossos medos. Mas o Senhor, Ele quer nos levar a um nível tão profundo, no qual a nossa vida ela vai se tornar um sacrifício vivo ao Senhor. Mas como assim eu vou me matar para servir ao Senhor? Não. Uma das formas de oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo perante o Senhor, que é algo que Ele tem falado tanto nessa igreja, é oração, jejum e santificação. Essas são as armas que nos levam a romper as barreiras que a gente não consegue derrubar. Que a gente fala assim, Senhor, somente o Senhor é capaz de romper isso na minha vida. E o Senhor fala assim, eu consigo romper, só que precisa haver sacrifício vivo. Você precisa orar mais, você precisa jejuar, você precisa romper, se santificar. Uma das experiências que eu tive com o Senhor através do jejum, eu não conseguia romper áreas na minha vida. E Ele pegou e falou assim para mim, você precisa jejuar. E eu comecei a tentar jejuar, só que eu não conseguia permanecer nesse jejum. Eu sempre quebrava ele antes. E o Senhor, Ele me levou a uma visão através de um sonho, aonde eu via vários demônios pulando em cima de mim. E ali eu pude entender que o que mais me dominava, eu estava mais presa ao inimigo do que servindo ao Senhor. A minha carne, ela pertencia mais ao inimigo do que ao Senhor. O meu espírito, ele estava tão fraco que a minha carne, ela estava conseguindo sempre vencer o espírito. E ali o Senhor falou assim, não adianta só jejum, oração e santificação. Você precisa vigiar. Você está em uma batalha espiritual. E o Senhor começou a me dar estratégias. E eu falei, se eu estou numa batalha espiritual através de um jejum que eu quero fazer para o Senhor, então eu vou ser mais impulsiva ainda. E eu decidi fazer um propósito com o Senhor. Falei, Deus, já que está tão difícil eu romper, então agora eu vou bater de frente com o inimigo. Mas porque eu sei que o Senhor é o meu escudo. E eu falei assim, já que está tão difícil somente eu jejuar, me abster de alimento, eu vou abrir um propósito, eu vou tirar aquilo que mais me custa, que são as minhas redes sociais, aquilo que me leva, por mais que eu assista coisas que vêm de ti, para me alimentar, eu vou me alimentar direto da fonte, eu não vou depender das cisternas que me cercam. E eu peguei e falei assim, Senhor, então eu abro um propósito contigo. E abri um propósito das minhas redes sociais. Eu comecei a diminuir o meu tempo com o celular. E eu comecei a passar mais tempo com o Senhor. Eu brinquei até com algumas pessoas que o meu horário de almoço, eu ia para o meu carro no estacionamento da Firme. E lá eu começava a orar, buscar mais da presença do Senhor. Em determinado ponto eu olhava assim, as pessoas me olhando. Eu falava, Jesus, esse povo deve estar achando que eu sou louca. Porque eu começava a erguer as mãos, adorar, glorificar o Senhor, orar em línguas. E o Senhor, Ele foi ministrando palavras no meu espírito. O Senhor, Ele foi me dando estratégias. O Senhor, Ele foi entregando toda essa palavra. Mas primeiro eu precisei oferecer a minha vida como sacrifício vivo ao Senhor. E as áreas que eu não conseguia romper na minha vida, eu comecei a conseguir romper para a honra e glória do Senhor. E o quarto ponto... Aqui a Bíblia relata que quando Samuel juntou Eliabe, os filhos de Jessé e Jessé ao sacrifício, quando eles entram na casa de Jessé, ele dá de cara com Eliabe. E ele fala assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. E o Senhor, ele repreende a Samuel. Ele fala, Samuel, não olha com os olhos humanos, porque eu não olho como o homem vê, eu olho para o coração. Aqui o Senhor, ele estava ampliando a visão de Samuel. E o quarto ponto que o Senhor fala comigo e com você é, esteja atento e sensível à voz de Deus. Cuidado, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Pode ter semelhança, ser parecido, ter uma boa aparência, mas não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida. Lembra que eu falei no segundo ponto, no segundo tópico, que o Senhor, ele vem com estratégias para confundir os nossos inimigos.
Mas quando a gente começa a passar para o próximo ponto, que é oferecer a nossa vida como sacrifício vivo para o Senhor, o inimigo ele começa a fazer uma autoleitura da nossa vida. Ele começa a colocar as pedrinhas que ele sempre colocou, que a gente caía com tanta facilidade e caía naquela lama, se sujava tudo. E ele só ria e fazia festa. E ele começa a colocar essas pedrinhas, só que ele vê que você pula cada uma delas, que você desvia, que você não está indo mais pelos mesmos caminhos. Então ele vem com estratégias para tentar te confundir com coisas que são parecidas com aquilo que o Senhor tem te ordenado a fazer ou a executar. Então, por isso que no quarto ponto, aqui Samuel ele precisou estar atento e sensível à voz de Deus. O Senhor levou a Samuel a um nível de uma ampliação de visão. Quando você vai fazer uma consulta num oftalmologista, é necessário, às vezes, pingar um colírio para dilatar a sua visão. E esse colírio, ele não te permite, daqui a alguns determinados minutos, a enxergar as coisas pequenas. Você só consegue ver as pessoas, os lugares, tudo aquilo que é pequeno, você não consegue ter foco. E na nossa caminhada com o Senhor, Ele vai vir com esse colírio para ampliar a nossa visão. Para que a gente pare de se preocupar e a olhar para coisas tão pequenas, para coisas que vão tentar nos confundir, que é ali que o Senhor deseja que a gente chegue, mas não é apenas um plano do inimigo. É apenas uma estratégia para que ele te paralise e você acha que você está ali vivendo a vontade de Deus, mas você está totalmente fora da vontade do Senhor. Então é muito importante a gente não perder a sensibilidade e estar atento à voz do Senhor e permitir Ele ampliar as nossas visões. E aonde há sacrifício vivo, quando a gente começa a oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo perante o Senhor, Ele começa a vir com fogo. Assim como foi ministrado no meio desse culto, talvez você está com a sua tocha apagada. Você está caminhando falando, Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou aqui, segurando a minha tocha. O Senhor me deu uma direção e eu vou seguir. Em determinado momento, o Senhor, Ele vê o seu sacrifício, Ele vê que você está orando, que você está jejuando, que você está se santificando, que você está vigiando, que você está independente, que está dependente dEle, que você está obedecendo Ele. E aí Ele começa a vir com fogo, e esse fogo começa a consumir todo o seu sacrifício. Ele começa a remover de você todos os seus pecados. Ele começa a trazer esse fogo, Ele começa a prover unção. Esse fogo, ele começa a derramar dons sobre as nossas vidas. Esse fogo, ele começa a trazer uma libertação, porque a gente só consegue enxergar o quanto estamos presos nas coisas dessa terra quando a gente decide se sacrificar, ser um sacrifício vivo para o Senhor. E conforme você for sendo um sacrifício para o Senhor, Ele vai vir com fogo, Ele vai acender essa tocha, Ele vai consumir todo o pecado, Ele vai derramar unção, dom, chamado, Ele vai vir com libertação sobre as nossas vidas. E o quinto e último ponto que o Senhor deseja falar conosco é que quando Samuel ele passou diante dele os 7 filhos de Jessé, ele estava tão atento e sensível à voz do Senhor que ele começou a falar assim: acabou? São só esses daqui? E aí é revelado para ele que tem um que está escondido. E Samuel fala assim: então mande-o chamar. E o que o Senhor quer nos dizer essa noite: não há nada que te impeça de viver ou alcançar, Davi, aquilo que o Senhor te determinou. Não há nada, não há família, não há pai, não há irmãos capazes de esconder Davi de você. Quando você está em obediência, eles vão tentar até esconder Davi lá no pasto, falar: você não serve, vai para o anonimato, não é você, aqui estão os preferidos. Mas não há nada capaz de impedir que você alcance, que você cumpra com a vontade do Senhor. Não há nada que fique oculto perante aos olhos do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a se colocarem de pé nesse mesmo espírito, a fechar os seus olhos
e a levantar as suas mãos em forma de rendição ao Senhor. Que você comece a reconhecer, falando: Senhor, existe Saul em minhas vidas, na minha vida, aonde eu estou segurando Saul com tanta força e eu não consigo desapegar. Comece a pedir para o Senhor te dar confiança, te ensinar a confiar nele e te ajudar a entregar Saul, para que você consiga viver na dependência dele, para que você consiga ir mais fundo, num nível tão profundo com o Senhor, que as coisas dessa terra vão se tornar banais perante aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que você se permita ser um Samuel, que você se permita ser uma tocha viva na mão do Senhor, uma tocha incendiada, com fogo que não dorme, com fogo que não se apaga, com fogo que permanecerá para sempre aceso. E esse fogo vai derramar unção sobre a sua vida. Esse fogo vai te levar a encontrar os Davis que estão escondidos no anonimato. Esse fogo vai ampliar a tua visão, vai te levar a um lugar de sacrifício. Você vai começar a romper áreas que você não conseguia romper. Esse fogo vai começar a te encher, vai te consumir de tal forma, de tal maneira que você não vai mais conseguir apagar essa tocha. Você não vai mais conseguir se desfazer desse fogo. Em nome de Jesus, que a sua oração se torne: Senhor, eu quero ser achado por ti, mas ao ser achado eu quero ser encontrado por ti, em ti. Que nós possamos ser encontrados no Senhor, achados no Senhor, vivendo a vontade e os planos que Ele tem para as nossas vidas. A nossa carne, ela busca ansiosamente, famintamente, é um vício. Ela não consegue se saciar com as coisas dessa terra. Então coloque a tua carne sobre o sacrifício vivo. Comece a orar, comece a jejuar mais, comece a buscar mais. Comece a buscar mais da fonte do Senhor, porque Ele vai vir com fogo sobre a sua vida. Ele vai consumir todo o sacrifício e Ele vai acender essa tocha. E se talvez você que está aqui, eu sinto no meu espírito, que talvez tem pessoas que estão aqui como Davi, que fala assim: Senhor, mas eu me sinto como que eu estou no anonimato. Eu estou lidando com as ovelhas, com o pasto, com a minha casa, com a minha família. Eu só consigo lidar com ursos e leões. E o Senhor, Ele está dizendo: ei, Davi, os meus olhos não ficam... Você não fica escondido perante os meus olhos. Eu estou te enxergando. E esses ursos e leões que você está enfrentando, sou eu te preparando para o reinado que eu tenho sobre a sua vida. E não há nada, Davi, que é capaz de esconder o escolhido de Deus. Samuel vai te achar. E que você também possa ser um Samuel e vá alcançar Davi. Seja uma tocha viva nas mãos do Senhor. Viva para Ele, por Ele. Entenda que é por Ele, é para Ele. A nossa vida, ela pertence a Ele. Nós precisamos buscar intencionalmente, incansavelmente a presença do Senhor. Quando você quiser pecar, force a sua carne a se prostrar perante o Senhor e fala: você vai comer mais, você vai se santificar mais, você vai aprender a morrer para que o Senhor possa viver em mim, para que a presença do Senhor seja sobre a minha vida. Em nome de Jesus, se permita ser um canal. Se levantem, Samuéis, despertem, Samuéis. Em nome de Jesus, comece a buscar mais, dependa mais do Senhor. Desfaça de toda cisterna sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai vir com escape. Ele é o teu escudo. Ele te esconde se for necessário. O mar pode estar agitado, a tempestade pode parecer que vai te dominar, mas o Senhor segura nas tuas mãos e
Ele fala: não desista, não desista, eu estou contigo, eu estou segurando na tua mão, sou eu o teu escudo, sou eu o fogo que acendo agora a tua tocha. Comece a ser cheio pelo Espírito Santo de Deus, comece a dar liberdade ao Senhor, não só no culto, mas na sua casa, na sua rotina. Permita que o Senhor mude totalmente os teus planos, permita que o Senhor bagunce totalmente a sua rotina, permita ser mergulhado no rio do Senhor. Comece a buscar direto da fonte de água viva. Pare de buscar de meios naturais, mas vai direto na fonte. E a fonte é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Pai, entregamos esse culto em tuas mãos, Pai. Que essa presença nos acompanhe, Senhor. Que todo espírito de dúvida seja destruído agora em nome de Jesus. Que toda incredulidade caia por terra em nome de Jesus. Que a tua presença seja presente sobre as nossas vidas em nome de Jesus, Pai. Entregamos a nossa semana, esse final de semana, esse mês, esse ano, Senhor, em tuas mãos. Que seja um ano de andar no teu sobrenatural, de ir como tochas vivas, a seguir o teu caminho, a fazer a tua vontade, a cumprir com os teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Aleluia, aplauda o Senhor.